Hoje não é dia de falar de incesto, mas é dia de falar de sangue, cabeças explodindo, zoofilia, que mais que a gente pode falar? Gil, você pegou completamente desprevenido com essa abertura aí. Incesto do nada. Aí depois eu lembrei, Casa do Dragão, Game of Thrones, essas coisas. Não vamos pra uma era medieval de cavaleiros, dragões e muito sexo. Mas vai ter sim sangue e putaria, porque a gente vai falar de The Boys. Mas será que a gente pode ter um vídeo derrubado por conta dessa entrada? Não vai Então tá bom, então tá bom. derruba. O YouTube tá com nós. Obrigada, valeu, YouTube. Tá com The Boys também. Vamos ver de que lado ele vai estar, o YouTube. Ih, rapaz, será que o YouTube é Starlighter? Está ou o do YouTube lado amarelos é Homelander? ou azuis? Azuis, é quase eleição, né? E, aliás, Gil, é uma boa, então, a gente resumir esses episódios de The Boys. Estreamos com 3 episódios no Prime Video, trazendo a 4ª temporada de The Boys em um Estados Unidos, né, dividido completamente pela treta entre a Annie, que é a Luz Estrela, ela agora assume mais o papel de Annie, deixou o uniforme de lado, e o Capitão Pátria, com os seus patriotas, os seus apoiadores ferrenhos dos ideais do cidadão de bem americano. E aí, essa treta começa a se acirrar, porque os conflitos estão se acirrando. Inclusive, olha aí, vamos falar vários spoilers nessa análise tripla aqui de episódios. E o principal é que o Capitão Pátria ele não está medindo esforços para poder desacreditar a Luz Estrela. Principalmente quando ele chega a matar 3 patriotas dele, 3 apoiadores ferrenhos, para culpar a galera da Luz Estrela e assim ele conseguir mais apoiadores e conseguir mais voz politicamente. Outra coisa que está acontecendo nesse momento pro Capitão Pátria é que, se você não se lembra, no final da temporada 3, ele mata um apoiador da Luz Estrela que dá uma latada, né, de refrigerante na cabeça lá do Ryan, que é o filho dele. E ele, zap, lança a visão de calor, elimina o cara instantaneamente na frente de todos os seus apoiadores e a galera, ao invés de condená-lo, aplaude ferrenhamente. E aí o Capitão Pátria está sendo julgado por isso. É algo muito presente nesses episódios, o julgamento do Capitão Pátria, e acaba tendo já a resolução do julgamento, porque ele não é culpado. O Capitão Pátria continua por cima da carne seca e ainda tem toda essa política em questão. Política, aliás, com a Victoria Newman, né, não, Gil? Victoria Newman, que está no caminho para ser presidente e quer cada vez mais se distanciar do Capitão Pátria, porque ele estava sendo julgado, mas nós vemos também que essa vai ser uma temporada muito voltada para a política também, porque os Estados Unidos está em época de eleições, né? Esse vai ser um ano de eleições para os Estados Unidos, então faz muito sentido que eles abordem esse tema, que era um tema muito mais focado na 2ª temporada de The Boys. Então, foi muito curioso, porque assim que eu assisti esses 3 episódios, eu tava começando o primeiro, eu comecei a ficar um pouco assustada do quanto eles seriam repetitivos em fórmulas, em dinâmicas, e a verdade é, The Boys continua com a mesma fórmula, só que é uma fórmula que dá certo. Então são coisas que eles colocam lá. Tudo que a gente tá vendo nessa temporada, eu vou fazer uma ressalva para mim mesma. Claro. Mas tudo que a gente tá vendo nessa temporada são coisas que a gente já viu nas outras. E isso começou a me preocupar num sentido de, será que não vão me entregar algo novo? Porque a partir do momento que a gente tá sentindo as mesmas dinâmicas e as mesmas entregas, e toda essa discussão política que a gente já viu, e todo esse fato do Homelander, a gente já sabe quem é o Capitão Pátria, a gente já sabe do que ele é capaz. Então nada disso é propriamente dito uma surpresa pra gente. O choque pelo choque é muito difícil existir em The Boys. Tanto é que a gente recebeu a notícia de que a 5ª e última vai ser a última temporada, e eu comentei durante a live que a gente tá fazendo todas as terças-feiras, né, Illuminati, ao meio-dia, que isso era um alívio. E até vieram me xingar, vieram e falaram, nossa, o Omelete morreu, como é que fala mal de The Boys? Gente, eu amei The Boys. The Boys é uma das minhas séries favoritas. Por que é um alívio, na minha opinião? Porque eu acho que as pessoas, quando elas veem sucesso, elas veem a possibilidade de ficar estendendo isso até o momento que não existe mais história, e aí perde a essência da parada só pra fazer dinheiro. Exatamente. E graças a Deus isso não é uma coisa que vai acontecer com The Boys. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer de terminar no ápice, porque essa temporada, o que eu sinto nesses 3 episódios que foi mostrado, a gente vê aí um núcleo de cada um dos personagens. Eu e o João, a gente vai destrinchar alguns dos núcleos, mas principalmente, além das dinâmicas que são de fato bem parecidas e muitas coisas que não são mais surpreendentes e não nos chocam como chocavam antes, a gente tem uma parada que é nova, sem ser as 2 personagens. Né? Que, na minha opinião, é a gente começando a ver os personagens colhendo o que eles plantaram. Essa temporada, pra mim, vai ser a temporada das consequências. E
levando para a 5ª temporada, que vai ser a última, que vai ser a temporada da resolução. Então essa 4ª temporada pra mim vai ser o ápice mesmo de todas as consequências que vieram de todas as atitudes envolvendo esses personagens no passado, e agora cada vez mais a gente vai ver um desenvolvimento deles colhendo todas essas decisões que eles tiveram ao que elas vão nos levar, pra na 5ª temporada a gente ter um fechamento com chave de ouro. É muito bom que a série não vai passar pela síndrome de Arquivo X e Friends, isso, né? De se esticar ao ponto de realmente não ter mais história. E uma coisa que eu tava muito preocupado com essa temporada e que pelo menos nesses 3 episódios acabou me aliviando é a do nojento pelo nojento. Porque The Boys ficou uma série famosa e causou muito aqui no Brasil, o público brasileiro é super fã de The Boys, por conta das cenas de tosco, nojento, gore, né? Absurdo. Então envolvendo sempre muito sangue, muito sexo. Isso foi esticado na temporada passada, principalmente com o Hero Gasm, né? Que é a super suruba. E aí houve-se uma expectativa desse episódio que acabou não sendo tão contemplada, porque era apenas um episódio ali, né? A super suruba nem tinha um envolvimento praticamente dos personagens principais e pareceu apenas o nojento pelo nojento. Só que nessa temporada, pelo menos nesses 3 primeiros episódios, o que dá pra perceber é que eles não estão indo por esse caminho. A história tá indo em primeiro lugar e o nojento pelo nojento vai acontecer porque é marca registrada de The Boys e tem que acontecer em um universo em que super-heróis são violentos como eles. Mas não é o principal, sabe? Não é a narrativa de The Boys. Eles não estão usando isso gratuitamente, como às vezes até o próprio Game of Thrones chegou a usar o sexo de formas até muito gratuitas, às vezes desnecessárias, assim. Mas não tô dizendo que era desnecessário porque não tinha que ter. Pelo contrário, tem que ter pelo universo de graça, mas de graça, exato. E com The Boys seria usar o sangue, por exemplo, completamente de graça, sem uma narrativa apropriada. E não tá sendo dessa forma. O The Boys, eles entendem que isso é um chamariz dos episódios, da série, mas que ao mesmo tempo eles têm uma história pra contar e o fato de terminar na 5ª temporada já demonstra uma maturidade, principalmente do Eric Kripke, da produção. Apesar, se não me engano, o Eric Kripke ele foi responsável por Supernatural. Sim. Por favor, comentem aí qualquer coisa se eu estiver fazendo alguma canelada. Mas pelo que eu me lembro, ele foi responsável pelo Supernatural. E Supernatural tem temporada pra caramba. Inclusive, então, tem o Jeffrey Dean Morgan, né? Nessa nova temporada. Tem o Soldier Boy, também de... Também. De Jason Ackles. É o Jason Ackles, que é de Supernatural. Então é um aprendizado até da produção, deles não esticarem mais a história e verem até onde eles querem chegar pra contar uma história redonda e que termine bem, né? Mas, assim, terminar bem não quer dizer necessariamente terminar bem pros nossos personagens, porque tá todo mundo realmente colhendo o que plantando. Começando aí pelo Billy Bruto. O Billy Bruto, velho, ele tá colhendo o que plantou por causa da relação dele com o Ryan, que tá completamente abalada pelo fato dele ter expulsado o menino, ele ficou, na verdade, ele sente uma certa repulsa pelo menino Ryan por ele ser fruto do estupro do Capitão Pátria com a Becca, né? Sim. E também pelo fato dele ter matado a mãe. Né? Por acidente, é uma criança usando superpoderes, mas foi um acidente, mas ele matou a mãe. Então, naturalmente, o Billy Bruto ia ter essa repulsa com o menino, expulsa o menino do convívio e claro que o menino vai se ligar à figura paterna do Capitão Pátria. E aí a gente tem de volta essa dinâmica de duelo entre os dois pais da criança para ver quem vai ficar com a guarda do menino, né? Tem uma dinâmica muito forte do Capitão Pátria querendo ser um pai pro Ryan, mas ao mesmo tempo ele se vendo como um ser superior e querendo que o filho dele, que teve uma criação anterior pela Becca, se sinta superior ao ponto de ver os humanos como formiguinhas. E isso é muito claro naquela cena que, se não me engano, é do 2º episódio, ou do 3º, às vezes se confundem as coisas. Mas quando o Ryan vai fazer o primeiro salvamento dele, e não era pra ele atacar o bandido, que era um fake bandido, e atacar daquela forma no caso, mas ele perde a mão e o bandido vira patê na parede. Nossa, real. Sabe? E o menino fica transtornado com isso. Sim. É a segunda pessoa, no caso, que ele mata. E sem querer. Então isso gera um conflito muito forte nele. O Billy Bruto ainda, ele quer o Ryan junto dele. Ele de início, ele não quer de uma forma amigável, né? Ele tenta drogar o Ryan até, mas ele entende que ali é o fruto, apesar de ser filho do Capitão Pátria, é filho da Becca, né? É do amor. Que era paixão do Bruto. Era a esposa dele. E agora acho que vai ser interessante a gente ver essa dinâmica do Ryan se desvencilhando aos poucos, talvez, né? Do Capitão Pátria e se ligando mais ao Bruto, que tá em um momento de sofrimento porque ele tá pra morrer.
né? Eu acho que a grande questão aqui é que a gente sente um quê de vulnerabilidade maior no Billy Bruto. Então, o que a gente pode receber nesses 3 episódios é ele pela primeira vez dando o braço a torcer e virando e falando, olha, eu preciso deixar um legado no mundo, porque eu não deixei um legado no mundo. Eu sou um cara que, se eu pensar pra ver todas as minhas conquistas, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, eu preciso, de certa forma, fazer alguma coisa dar certo. E é a primeira vez que eu sinto mesmo ele sendo esse cara que assume que errou, que assume que tá com problemas e que assume que ele precisa ser um cara melhor. Enquanto isso, o Capitão Pátria, a gente tem algumas nuances dele tentando ser um cara legal, e não é a primeira vez que tentam fazer isso. Eu sou a pessoa que normalmente tenta defender o vilão, mas o Capitão Pátria é literalmente indefensável, não tem o que fazer, e nos únicos momentos que a gente tenta tirar um quê de vulnerabilidade dele, tirar um quê de tipo, pô, esse cara tá tentando mudar, não, ele consegue fazer merda. Então, assim, eu acho que são núcleos que estão literalmente colhendo o que eles plantaram. É muito curioso, porque o Capitão Pátria, pela primeira vez, eu fui gravar um vídeo, eu virei e falei, cara, eu achei, no primeiro episódio, que ele ia se render à verdadeira super-heroína da vida real, que é a terapia. Eu também achei. Nossa, que é quando verdade. ele vai, a gente já vai entrar aqui nas personagens principais, que ele vai procurar a Mana Sábia, Sim. que é a Sister Sage, uma das novas personagens que estão aí, que é a heroína conhecida como sendo a pessoa mais inteligente do mundo. Talvez tenha sido a primeira ou a segunda vez que o Capitão Pátria tem alguma humildade de procurar alguém. Exato. Pra pedir ajuda. Claro, a outra pessoa foi a Tempesta, né? Então... não. Mas também não que a Mana Sábia seja muita coisa. Gente, a Mana Sábia, começou Mana Sábia lá, eu virei e falei, essa vai ser minha personagem favorita. A mina super racional, inteligentíssima, com vários livros na casa e tal, dando um baile no Capitão Pátria. Aí, do nada, ela é uma maluca. Ela só cresceu, assim, no top mais psicopatas da história. Mas, enfim, a gente tem esse núcleo aí, que é do Capitão Pátria. O Capitão Pátria, entre aspas, procurando ajuda. Nisso que ele vai procurar ajuda para a pessoa mais inteligente do mundo. Porque ela estava no hall de possibilidades para entrarem no set, né? Porque os sets estão desfalcados, eles estão... sem a Maeve. E quem era a outra pessoa? Porque o Black Noir morreu, só que ele tá lá. Né? Botaram um outro cara que a gente não sabe quem é e tá totalmente deslocado. O outro é o Invisível. O outro é o Invisível que nunca foi recolocado. Realmente. Mas o Black Noir é outro mistério que a gente realmente não sabe quem é essa pessoa. Ele simplesmente foi colocado, né? Lá. Era a vaga do Translúcido era a vaga da Tempesta. Que também já saiu. Já foi de arrasta pra cima. Eles estão desfalcados. E aí tem 2 pessoas, tem 2 vagas sobrando. Isso... leva muito também a galera de Gen V. Nós temos vários heróis que conhecemos em Gen V. E o esperado é que 2 pessoas de Gen V fossem colocadas em The Boys. Eu ainda acho que isso vai acontecer, mas por enquanto não. Então, quem temos agora? Nós temos a Irmã Sábia, que é uma pifada inteligente, mas pifada. O superpoder dela é o que o Reed Richards deveria ser no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Que dizem, o Reed Richards é o homem mais inteligente do mundo. Um paspalho. E aí, é engraçado que ela fala, não, porque você é a mulher mais inteligente. Não, mulher mais inteligente não. Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. É um superpoder genial, literalmente. É bem legal mesmo. Mas é muito legal, só que realmente ela é... Lelé da cuca, velho. E ela é tipo o Steve Bannon do Donald Trump. Porque ela, que com a inteligência dela, começa a fomentar o golpe do Capitão Pátria. Exato. É que depende muito do lado que fosse pegá-la, entendeu? Se os nossos The Boys tivessem ela como aliada, provavelmente ela seria genial. Ela continua sendo genial, só que é basicamente isso. Ela tá mexendo todos os pauzinhos pra ir com um grupo que é o grupo errado. Então, mas aí tem muito da ambição dela. Ela tem uma ambiçãozinha que dá pra perceber pelo que o Trem-Bala fala dela, que ela é muito cuzona, não sei o que lá, foi expulsa do grupo por causa de X e aquilo, blá blá blá. Então talvez com essa inteligência dela, ela teria uma ambição que acaba se encaixando mais com a ambição do Capitão Pátria, né? Sim. De subir. E aí o Capitão Pátria puxou ela num quê de humildade gigantesca. Aliás, é genial que ele vai até ela sem uniforme. Ele vai de bonezinho, jaquetinha, sei lá, uma roupa super comum. E outra coisa que eu acho interessante, é uma pena que a gente não tem aqui a imagem pra mostrar, mas você que viu o episódio, talvez você se ligue nisso. Eu não me lembro se essa é a primeira vez que a gente vê o Capitão Pátria com roupas civis, tá? Eu tava pensando nisso também. Mas é com certeza a primeira vez que a gente vê o Capitão Pátria sem o enchimento. E aí, dá a entender que até mesmo no universo de The Boys, o Anthony Starr, o personagem do Capitão Pátria, usa o enchimento. Ele não precisa ser super forte a nível de tamanho de músculos
pra ser o Capitão Pátria. Então a gente vê ele mais mirradinho às vezes. A própria roupa do Capitão Pátria tem enchimento. Não é um artifício pra deixar o ator Anthony Starr maior, sabe? É um artifício pra deixar o Capitão Pátria maior. E isso diz muito do personagem, né? Diz muito do posicionamento dele em ser esse cara que quer demonstrar o quanto ele é superior usando a roupa dele de super-herói o tempo todo, e deve feder pra caramba aquela roupa, viu? Real, e deve ser bem desconfortável. Nossa senhora. Mas falando em personagens novas, nós também, além da Mana Sábia, nós temos a Espoleta, que é a Firecracker. Particularmente, eu não entendi direito qual é o poder dela ainda. Eu sei que ela tem super força e ela... biribinha. Ela faz biribinha, aqueles, como a gente fala lá em Salvador, traque de massa. Então, literalmente, ela foi uma manobra, porque não é por dotes de superpoderes que ela tá lá. A irmã sábia, a Mana Sábia, viu uma possibilidade dela estar no grupo justamente porque a Firecracker, que é a Espoleta, ela é uma voz grande dentro dos patriotas que estão do lado do Homelander. Inclusive, a gente vê uma cena que eu acho genial, que é a cena que ela tá dentro da convenção. Sim, a convenção da verdade. É TruthCon. Meu, muito boa essa cena, que é literalmente... E aí, literalmente, The Boys está vestindo a camisa de assumir lados. Isso não é uma novidade, o Creep já falou mais de uma vez que o Capitão Pátria ele faz alegoria ao Trump. Então, assim, isso não sou eu, Giovana, que tá falando, nem João Jedi, isso é um fato. Então, eles adotam realmente, nessa temporada, mais do que nunca, a divisão de lados. Sim. E o que cada um dos lados representa. E nessa Comic Con da verdade, nós encontramos a Espoleta. Que é essa heroína que aparentemente ela não tem uso no sentido de poderes. O poder dela é o poder da voz, que na minha opinião é o que a gente vai ver muito nessa temporada, que é o poder político, é o poder de fazer manobras, é o poder de conseguir convencer. E nesse sentido, eu não sei como ela vai ser interessante para o plano da Mana Sábia, mas com certeza envolve toda a questão dos patriotas e como ela é uma voz ativa, uma voz completamente escrachada também, ninguém leva muito a sério, fake news brutal, e a gente vai entendendo como é que isso vai se desenrolar. Na minha mais sincera opinião, essas duas aí vão cair fora eventualmente, porque os dois de Gen V vão entrar em The Boys. Então, e já tá no trailer, tá? Eles aparecem no trailer. Então eu não vejo sentido para as duas continuarem, então alguma coisa trágica vai acontecer. Muito provavelmente com a Espoleta, ela tá criando ali uma narrativa junto com a Luz Estrela. Porque nos episódios a gente vê que a Luz Estrela e a Espoleta se conhecem anteriormente. Elas se conheceram em alguns concursos que elas fizeram juntas. E a Luz Estrela era uma escrota, foi escrotíssima com a mulher, espalhou boato com a menina, com a adolescente. E aí a jovem Espoleta foi até ela pra perguntar, por que você fez isso? E a Luz Estrela, nossa, foi muito cretina, falando, eu não falo com vagabundas gordas. Sabe? Tipo, um negócio pesado, assim. É realmente muito interessante, porque a gente tem uma construção em todas essas 4 temporadas, da Luz Estrela sendo tomada como essa personagem que ela é a mais correta e ela é a mais sensata dentre os insensatos. Né? Exatamente. E nessa temporada a gente tem uma quebra e entende que quando ela era jovem, ela tava nessa caminhada pra se tornar uma super-heroína renomada. Ela pisou por cima de todo mundo e ela passou por cima de pessoas, foi gordofóbica, teve atitudes toscas e a gente não imaginava isso da personagem que foi criada e construída, desenvolvida em cima de uma suposta, não necessariamente ingênua, mas mais sensata do que as outras pessoas. Então foi bem um clique pra entender que cada um tem o seu lado lá e todo mundo vai colher o que plantou. Sim. Luz Estrela, infelizmente, nós como seres humanos, a gente já teve várias atitudes que com certeza lá no passado a gente não concorda mais. Mas essas atitudes vão gerar consequências. A gente tá vendo isso nessa temporada. Repetindo aqui o que eu falei, eu acho que essa temporada vai ser focada nisso. E aí a gente tem esse momento da Luz Estrela com a Espoleta. E também a gente tem o próprio núcleo da Luz Estrela, que, particularmente falando, é um dos núcleos que eu menos gostei. Tá meio... Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Ele não avança muito, entendeu? Não, porque eles são os apoiadores da Luz Estrela. Se a Luz Estrela não avança... Eles não avançam. Eles não vão junto. E nesses 3 episódios ainda tá demorando de avançar, porque a Luz Estrela tá num conflito dela ser a Annie, a pessoa, a Annie January, que é a mulher que quer defender os ideais contra votos a favor enfim, dos seus apoiadores. Mas que ninguém se interessa. Mas que ninguém se interessa, que ninguém se importa. Ou ela quer ser, tipo, a Luz Estrela, porque o núcleo dela, do comitê de campanha, por assim dizer, da Luz Estrela, que ela não tá em campanha política, né? Mas ali é
toda uma treta política. Então, o comitê da Luz Estrela diz, velho, você tem que ser a Luz Estrela, você tem que usar o uniforme, você tem que aparecer com seus poderes, você tem que ser quem você realmente é pra arregimentar mais seguidores e combater o Capitão Pátria. E aí ela quer ser ela mesma, ela quer usar suas roupas civis, ela quer deixar o uniforme de lado mesmo e ter uma persona mais humana. Ela acha que esse contato mais humano é o que vai fazer ela se sobressair ao Capitão Pátria. Só que no caso, acontece que nisso, os apoiadores do Capitão Pátria e os apoiadores da Luz Estrela são muito parecidos, porque os dois estão seguindo supes. Os dois estão sendo inspirados, entre aspas, por supes que são pessoas extraordinárias aos olhos. Sim, eles são personas. São personas. E aí a Luz Estrela, ela não quer ser essa persona extraordinária, ela quer ser humana, mas ela não é humana, ela já não começa sendo humana. Ela já é uma sup. Então, como sup, ela precisa ser contra os sups e precisa tomar esse partido para que os apoiadores cheguem até ela. Mas nem todos os apoiadores estão indo assim. Tem alguns que já vão, e aí acho que é uma boa a gente entrar até no núcleo do French com isso, que é com o Colin. Antes de entrar no núcleo do French, eu só ia puxar também o do Hugh, que ele tá bem Sim, próximo da Luz Estrela. E ele fala muito isso, dela ser a Luz Estrela mesmo. Né? Exatamente, porque o que é atrativo seria essa questão dela ser, no final das contas, a Luz Estrela. Uhum. É um dilema, de fato. Sim. Então, só queria brevemente citar que esses dois núcleos são os núcleos que menos estão me pegando. Tem outro núcleo aí que eu vou falar também, que eu vou fazer uma leve crítica, mas o do Hugh justamente porque eu não me importo muito com a família dele, eu acho que a série total. não desenvolveu uma mínima importância, a gente se apega ao pai dele de certa forma, né, até porque, não sei se você sabe, mas o personagem do Hugh, se não me engano, tem um personagem nos quadrinhos de The Boys que foi baseado no ator do pai dele. Sim, mesmo fisicamente falando. Fisicamente, é o Wee Hugh. Assim, a gente minimamente gosta até do pai dele, porque a gente viu ele uma vez ou outra nas primeiras temporadas, mas todo esse núcleo familiar não é muito interessante pra The Boys, e eu acho que a quarta temporada não é um bom momento para introduzir isso, porque a gente simplesmente não se importa. Total. Quem sabe isso vai ser desenvolvido futuramente, eu passo a me importar, mas sempre que aparece o Hugh, pra mim é tipo Game of Thrones. Quando eu li a Game of Thrones, cada capítulo era um personagem. Personagem do Hugh, ele aparece e me dá preguiça. Dá preguiça. Eu tive preguiça também, porque eu até discordo disso, Gil. Eu não me importava com o pai do Hugh de jeito nenhum, porque ele é meio chato, né? Ele é meio chato mesmo. Ele era chato, acomodado, e aí... Eu esqueci o nome do ator. É o Simon Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. E ele era chato, acomodado, e isso fez com que o Hugh acabasse sendo aquele cara complacente no início das temporadas, e que, como desenvolvimento de personagem, ele começa a crescer e tomar mais atitudes, né? Só que, por a gente não ter tanto contato com o pai dele, já que o Hugh começou a ficar muito mais coligado aos The Boys conforme as temporadas iam passando, a gente praticamente não se importa com o pai dele estando no hospital. E se importa muito menos com a mãe dele, que a gente nunca viu. Né? A Kathleen Kennedy lá do The Boys. Ela é muito parecida com a Kathleen Kennedy da Lucasfilm. Fato. A mulher é igual, velho. Fato. É igual. Então, tipo, não tem como a gente criar um laço com eles, né? Eu acho que é necessário pro personagem trazerem a mãe dele pra, tipo, já que a gente vai encerrar a história de The Boys, então tem que trazer um fechamento para os seus principais personagens. E o Hugh, apesar de ser um chato, é um dos principais personagens, tadinho. E ele é o cara comum que levou a gente em The Boys pra gente entender e entrar nesse mundo, né? Sim. O Hugh funcionou muito no início das temporadas por causa disso. Porque ele é esse cara que não estava envolvido nessa treta entre humanos e sups e acaba sendo arrastado, e a gente tem o ponto de vista dele praticamente. Só que agora, conforme a gente se apegou aos demais personagens, a gente não tem tanta necessidade do núcleo do Hugh, mas é importante que ele tenha essa interseção com a Luz Estrela e com a Victoria Newman também, que é uma sup super poderosa, que é invulnerável e que tinha uma relação, até isso eu achei estranho, mas na temporada anterior a gente não viu tanto assim o Hugh tão próximo da Victoria Newman. A gente viu ele trabalhando, viu que tinha uma relação de amizade, mas não viu esse contato tão próximo. E nessa temporada eles têm um diálogo ali no primeiro episódio, quando vão tentar matar a Victoria Newman, que parece que era tipo amigássimos assim de visitar família, de churrasco no domingo e etc. E aí isso... Sabe, eles usaram essa fala pra construir esse relacionamento entre os dois, que acabou não sendo tão bem construído na temporada anterior, porque o Hugh teve que se sair pra ser um dos The Boys, né? Então eu achei isso um pouco jogado. Mas tudo bem, vamos lá, vamos desenvolver o personagem. Agora o que eu queria pontuar do French é que, poxa, eu shippava tanto ele com a Kimiko. Mano, mas o que aconteceu? Mas eu não sei se eu perdi isso. O French sempre foi dito que ele foi gay? Que ele era gay? Eu acho que é bi. Ele é bi. Mas a gente sempre soube disso?
Eu acho que sim. Eu acho que já rolaram algumas frases e momentos ali. Tanto que eu não achei estranho ele ser bissexual. Eu virei e falei, caralho, o namorado da Kimiko tem um namorado! É isso aí! Como assim? Olha aí esse amor fluido todo. Mas também a gente tem que pensar que tava lerdo. Eu acho que essa... Tava? É que nem na vida real, gente. Você tem aí uma pessoa que você quer dar uns beijos, mas aí vocês ficam enrolando. Aí quando você vê, vocês são amigos. Vocês viraram brothers. Tipo, demorou. vocês entraram na friend zone, entendeu? Foi o que aconteceu entre eles, mas a própria Kimiko admite, isso aqui não tá rolando, não vai acontecer. Mas eu acho que também foi muito por conta da Kimiko, porque ela teve os traumas dela, né? E o French era o cara que chegava, abraçava ela, tinha uma abordagem mais humana com ela, e ela demorou de engajar aí nesse contato com o French. E aí quando engajou, já foi, ele já encontrou outra pessoa que acaba fazendo ele mais feliz, só que tal pessoa é também parte do passado dele, porque o French era um assassino, ele era um hitman. E aí agora ele tá apaixonado pelo cara que ele eliminou a família. Caramba, exatamente, tipo, what? Caramba, caso de família, você não esperava por essa. Eu tô falando, a gente tem casos de família em House of the Dragon, mas em The Boys também tá rolando. Em The Boys é muito caso de família. Outro caso de família que a gente teve foi A-Train. A-Train, caso de família. A-Train, inclusive, que eu acho que ele tem um potencial pra ter um dos arcos mais fortes desde a primeira temporada. Sim. Ele é um personagem que ele se mostra mais complexo, mas a gente não sente de fato um desenvolvimento dele, porque quando a gente sente que ele tá começando a caminhar... Ele corre pra trás. Exato. Ele volta tudo. Mas eu sinto que essa temporada, tendo em vista que é a penúltima, é um momento que a gente vai vê-lo se redimir. Ele já tá começando a andar pra isso. Tudo bem que nas outras temporadas a gente andar vê... ou correr? Desculpa, gente. Foi mal, mas sim. Mas é isso. Eu acho total. que ele tem um grande potencial de se mostrar... uma reviravolta boa. Na verdade, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai se sacrificar pela causa no final. Ele provavelmente vai morrer porque não tem pra onde ele correr. Boa, Gil! Não tem pra onde ele correr. E aí, provavelmente, ele vai morrer por alguma causa pra ter aquele arco fechado, tipo Theon Greyjoy em Game of Thrones. Sim, e acho que é muito justo pro A-Train, assim, sem desejar a morte do personagem, mas já desejando, é muito justo pro A-Train morrer, porque The Boys começa por causa dele, que é o Trembala atropelando a namorada do Hughie, lá no primeiro episódio. Então, os eventos da série se iniciam aí, com o A-Train, o Trembala drogadaço de composto V. Inclusive, tem recap. Se você não lembra de nada que a gente tá falando das temporadas anteriores de The Boys, tem recap aqui no Omelete. Foi um resumo completo de mais de 40 minutos que também traz Gen V. Vou ver se dá tempo de botar aqui em cima no card. Super elogiado, inclusive. Você é uma fofa, maravilhosa. E aí, sabe, elogiou de The Boys. Aí começa a me derreter aqui na mesa. Enfim, então o arco do Trembala tem uma profundidade maior por conta da relação dele com o irmão, que ficou paralítico devido ao Blue Hawk, né, ao Falcão Azul da temporada anterior, que estava matando homens negros ali da vizinhança e declarando que era combate ao crime. E, na verdade, era apenas mera violência gratuita policial, e o Trembala resolve isso com as próprias mãos, correndo e raspando o Falcão Azul pelo asfalto. E com isso ele tem um ataque cardíaco, porque por ele usar muito composto V, fazer muito amor com o suco, o coração dele estava prejudicado e ele tem esse ataque cardíaco. E no final, o coração que a Vought transplanta para o Trembala é o do racista Falcão Azul Blue Hawk. E agora o Trembala tem esse coração no peito desse homem racista e agora precisa se redimir com o irmão que ficou paralítico por conta desse inimigo dele. E é uma relação muito legal, especialmente que se constrói com o leitinho de mamãe. Sim, é verdade. O nome maravilhoso do leitinho. Leitinho tá poucas essa temporada. Leitinho raspou a barba. Você não comete um crime desse. Mano, não dá. Eu tive dificuldade, tá ligado? Velho, o que fizeram com esse homem? Meu Deus, por que rasparam a barba do Leitinho? E tipo, eu entendi por quê. Na história ele deve ter raspado a barba porque agora ele é o chefe dos The Boys, né? A Grace Mallory botou ele no comando e depois ele demite o Billy Bruto, inclusive. Mas ele deve ter raspado pra ter um visual mais corporativo, né? Pra ir lá nas reuniões com a CIA, com terninho, gravata, aquela coisa toda. Mas, tipo, perdeu metade do carisma e da testosterona. É isso aí, Leitinho. É verdade, isso é um fato. Mas vai ser interessante ele cooptando o Trembala, né? A gente já vê
funcionando, inclusive, ele conversando com o Trem-Bala e cooptando ele pra causa dos The Boys. Ele achava que conseguia virar e tá conseguindo virar. Um personagem que eu ainda quero ver mais e acho até que não tem imagem, gente, perdão, mas talvez tenha nos trailers. É o personagem do Jeffrey Dean Morgan. Ah, que ele é um monkey. É. Ele nos quadrinhos é chamado de monkey porque ele foi estuprado por macacos na orelha. A vingança vem a macaco, é isso aí. É isso, mas ele é, nos quadrinhos ele é tipo, da inteligência, assim, pega umas informações pro Billy Bruto. Sim. E eles estão com uma química bem legal, quero muito ver um pouquinho mais dele também. E do Ryan, que eu acho que o Ryan, até pra gente fechar esse vídeo, é uma grande incógnita dessa temporada. A gente conseguir entender se o Ryan, ele vai ser o cara que vai contra o Capitão Pátria ou ele vai ser o cara que vai se aliar com o Capitão Pátria. O que vai ser o Ryan? O Ryan vai ser o filho que vai mudar o Capitão Pátria, ele vai conseguir derrotá-lo, ou talvez não, ou talvez ele se torne um inimigo do Capitão Pátria. Realmente, pra mim, ele é uma incógnita, é o personagem mais difícil de ler com relação ao futuro. Então, na minha opinião, pra tentar entender desenvolvimento, ele é um dos que eu mais tô curiosa, assim. Até porque ele é uma criança e a gente não consegue entender... não que a gente não consegue entender, ele mesmo não consegue se definir porque ele tá tentando moldar o pensamento dele, o que ele realmente acredita ou deixa de acreditar. É um pré-adolescente, né? Ele é um pré-adolescente. Acho que vai ser muito interessante a gente conseguir acompanhar com ele a forma dele tomar essa decisão. E pelo fim do terceiro episódio, a gente já vê que o Capitão Pátria vai esticar a corda ainda mais. Porque ele segue fragmentado. O Capitão Pátria, fragmentado. Ele tá, e mais ainda, antes a gente tinha visto que eram, tipo, duas personalidades, né? Ele meiguinho, querendo amor, querendo ser aceito, etc. E agora, e também a personalidade maligna dele que diz, não, meu irmão, você é o Capitão Pátria, você é maior do que eles, você pode dominar o mundo se você quiser. Mas agora ele tem várias, né? Porque o espelho partido lá no final do terceiro episódio de The Boys demonstra que ele tem diversas personalidades que entram em conflito, mas a personalidade que tá no topo nessa cena é a personalidade maligna, de certa forma, mas maligna com esperteza, que diz a ele, volte até onde tudo começou, né? Volte pro início. Fato. E aí, esse início é o quê? Provavelmente o laboratório onde ele foi criado, a origem do Capitão Pátria e o que ele vai fazer com esse início. Eu tô muito curioso, também tô curioso pra saber a narrativa de Gen V, como vai se encaixar aí. Porque já mencionaram o vírus. E eu vírus. adoro Gen V, tá? Gen V é muito legal, malhação com sups. Amo. É divertido. Então já mencionaram o vírus, acho que vai ser interessante ver isso junto com os personagens de Gen V aparecendo. Tem muito pano pra manga pra gente discutir nessa nova temporada de The Boys, então acho que você... estaremos aqui para discutir. Vamos semanalmente. Todos os episódios, estaremos aqui juntos para destrinchar os episódios, falar com vocês. Esse foi um resumo um pouquinho mais generalizado, porque foram 3 episódios de uma vez. Então a gente achou mais fácil dar uma resumida no núcleo principal, que é o núcleo político, e também se aprofundar aí nos núcleos separados de cada um dos episódios dos personagens. E a partir do 4º episódio, a gente vai destrinchar o episódio e entender mais ou menos o que aquele episódio nos entregou, o que ele desenvolveu, o que a gente pode tirar de conteúdo do que a gente for ver. É isso correto? aí. E eu espero que tenha mais cenas de musical, porque aquele musical no gelo com sangue e tripas foi sensacional. Nossa, muito bom. Maravilhoso. Espero ver mais disso em The Boys, é o mínimo, né? É isso aí. Se faltou alguma coisa aqui nessa análise, comente também. A gente quer saber o que você achou dos 3 primeiros episódios de The Boys e até a próxima.